eu enumero 3 coisas práticas reais, 3 colunas, da qual o ensino da ressurreição pode mudar a sua vida. Eu vou dar uma hoje. As outras 2 eu vou ver se eu continuo, certo? Vou sentir no coração na semana. Se Deus falar, eu continuo. Mas eu vou trazer só uma hoje. E eu vou para ilustrar essa minha primeira coluna sobre como essa ressurreição tem um aspecto prático hoje. Eu vou tratar de algumas histórias aqui no começo para você perceber. A primeira história é um amigo meu que cuidou de uma pessoa num pequeno grupo. Ele cuidou dessa pessoa, esteve junto com ela, acompanhou a vida dela num momento difícil, estava lá cuidando, né, indo para casa, aconselhando, gastando tempo, energia e dinheiro com aquela pessoa. Ele se sentia como se fosse alguém que estivesse discipulando, cuidando, dando direcionamento, e viu que a pessoa estava melhorando ao longo da vida, tendo alguns crescimentos ao longo da vida. Mas aí aconteceu, em determinado momento, que essa pessoa começou a se desenvolver e arranjou uns amigos nada a ver e saiu e foi-se embora. E o sentimento dele era qual? Poxa, eu me esforcei tanto por essa pessoa, eu me dediquei tanto para essa pessoa, e essa pessoa nem me reconhece mais, nem devolve todo o amor que eu dei para ela, ela não tem um sentimento de reciprocidade. Para que eu gastei tanto tempo com essa pessoa? É o mesmo sentimento que algumas pessoas da família, ao ser uma mãe que cuidou de um filho por muito tempo, de repente esse filho não está dando, né, devolvendo esse amor, não está dando um sentimento de que você se doou para aquela pessoa, ela se doou de volta para você. Poxa, eu cuidei tanto da minha mãe, eu cuidei tanto do meu irmão, eu cuidei tanto do meu filho, e esse meu irmão, essa minha mãe, não me devolveu esse amor na mesma medida. Eu já ouvi até falar de um pastor que dizia o seguinte: as pessoas que eu mais ajudei são as pessoas que mais falam mal de mim. As pessoas que eu mais tive junto são as pessoas que eu mais tive problema. E aí você também, você é um dono de uma empresa. Aí você disse assim: rapaz, eu cuidei desse funcionário a vida toda, ensinei, fiz treinamento, agora que ele ficou pronto, foi para outra empresa. Olha só, o sentimento de que o cara lhe traiu, né? Tem esse sentimento. Ou o sentimento que você não foi fiel a toda a energia gasta na sua vida. A gente tem esse sentimento de vez em quando que abate o nosso coração. Essa semana até ouvi de uma professora que fez muita energia para cuidar de uns alunos que eram problemáticos. E aí ela tentou trazer conselhos, direcionamentos, e colocou sua energia naquilo, sua esperança. Aí ela disse que parece que quando passa o final de semana, não passa mais 2 semanas, aquele aluno está do mesmo jeito de antes. Aí ela diz assim: eu fiz tanto esforço para transformar esses alunos, e eles parecem que não mudam nada. Eles não têm a reciprocidade de eu ter colocado a minha energia neles, eles devolverem para mim esse sentimento. Entendeu? Aí o que acontece? Você começa a pensar: será que vale a pena isso que eu estou colocando? Como é que a ideia da ressurreição pode me trazer uma visão diferente sobre isso? Os irmãos já conseguiram entender como? Pois eu vou trazer um texto bíblico para a gente fazer essa reflexão agora. Diz assim, olha só. Lucas 14, 12. Então Jesus disse aos que tinham convidado, aos que o tinham convidado: quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. Feliz será você, porque eles não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Vejam que aqui Jesus vai trabalhar um conceito impressionante. E antes de eu entrar mais firme nesse conceito, deixa eu só deixar claro aqui que mais na frente Jesus vai dizer o seguinte: Deus preparou um grande banquete para todos nós. E a gente não tinha como retribuir esse banquete de Deus, que é a nossa salvação.
E a gente foi salvo pela graça e pela misericórdia de Deus. E assim, e esse é um conceito bíblico muito forte, e assim como Deus agiu conosco, nos dando uma graça que a gente não merece, uma salvação que a gente não merece, há um reflexo disso na nossa vida, em que a gente vai fazer pelos outros algo que eles não merecem, e sem esperar de volta deles uma retribuição. Por quê? Porque de Deus eu recebi uma graça tamanha, e eu dou de graça essa graça para os outros. É o mesmo sentimento, sabe de quê? Do perdão. Não tem aquela parábola que Jesus fala? Que um grande rei perdoou uma dívida impagável de um servo. Aí esse servo saiu da presença do rei e encontrou uma pessoa que estava devendo 10 reais a ele. Aí disse assim, você não está me devendo 10 reais, vou mandar você para a prisão por causa desses 10 reais. Aí o rei falou o seguinte, eu te perdoei de uma dívida impagável, e você não perdoa 10 reais do irmão do lado aí, seu? Então o que acontece? O que Jesus está dizendo? Assim como Deus agiu com graça conosco, nos perdoou, assim nós devemos perdoar e agir com graça para com os outros. E aí nesse texto você vai perceber, a gente tem que fazer as coisas, não é porque os outros vão retribuir ou deixar de retribuir, reconhecer ou deixar de reconhecer, mas é porque nós reconhecemos que toda a energia, toda a nossa ação, todo o nosso esforço está sendo guardado um tesouro nos céus por nosso Deus. E que lá é o tempo da retribuição. A ressurreição é o tempo da recompensa. Não é hoje o tempo da recompensa. Nós não devemos fazer as coisas hoje esperando receber hoje. Porque esse não é o tempo da recompensa. Isso deve mudar uma chave na nossa cabeça. E eu vou mostrar para vocês uma chave interessante que muda. Vejam só Colossenses 3:23. Diz assim, tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Essa recompensa da herança é a recompensa na ressurreição. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Isso aqui ele está falando para escravo. Que são pessoas que não tinham como se sentir cheio de propósito trabalhando para o seu senhor, que nem recebia salário, que tinha uma dificuldade grande por ser escravo. Aí Paulo está dizendo, olha, eu entendo a circunstância de você, mas sabe o que vocês deveriam fazer? Servir, não como se você estivesse servindo a homens, mas comece a servir como se fosse a Deus que você serve. Porque, de outra maneira, você vai receber uma recompensa não nessa terra, mas no tempo da ressurreição. Porque é a Deus que vocês estão servindo. Essa é uma chave que a gente tem que mudar com o ensino da ressurreição. É de que quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer outra coisa, você não deve fazer porque os outros você está esperando uma validação de outras pessoas, mas porque você tem um compromisso com Deus tão forte, que é a Ele que você está servindo ao fazer o que você faz. E qualquer recompensa que você espere, seja uma recompensa que o próprio Deus vai lhe dar e não que as outras pessoas vão lhe dar. Isso é uma chave que a gente muda quando pensa na ressurreição. Isso é uma chave que diz respeito ao próprio conceito de adoração. O que é uma adoração? É você expressar o seu sentimento de adoração a Deus através de alguma ação. Você reconhece que Deus é grande, que Deus é maravilhoso, que Deus é justo, que Deus é gracioso, que Deus é bondoso. Todo esse sentimento seu, você tem no seu coração, que é a sua adoração, mas você expressa isso de alguma forma. O louvor é uma forma de expressar isso. Então, quando você canta um louvor, você está expressando uma adoração que você tem. Quando você faz um poema para Deus, aquilo é uma expressão da sua adoração. Quando você se santifica, é uma expressão do Deus que você encontrou e faz você se santificar. E quando você serve nesse mundo, por causa do que Deus fez na sua vida, ou para Deus, você está adorando a Deus com o seu serviço. Então você não está adorando, fazendo para que o outro lhe dê uma recompensa. Você está fazendo porque você está adorando a Deus com a sua ação. Isso é uma mudança de compreensão. Quando você muda essa compreensão, talvez você comece a não cobrar mais dos outros esse sentimento de que eu fiz tanto por ele,
eu ajudei quando ele não tinha nada. E esses alunos, e esses negócios, e por que eles não estão aqui comigo agora? Você está cobrando uma dívida. Entendeu? Quando na verdade você deveria ter feito sem olhar a quem, sem esperar retorno, sem esperar, fazendo porque você entendeu Deus na sua vida e a graça de Deus no seu coração. Fazendo porque Deus te amou primeiro e você só ama o outro porque foi amado por Deus. Essa é uma das grandes compreensões. Eu vou dar uma leitura. Antes de eu dar essa leitura no próximo texto, eu vou fazer uma pergunta para você. Diz assim, uma pergunta, ó. O que você faz todos os dias? Faz para Deus, por causa de Deus e para servir a Deus? Você enxerga os desafios da sua vida como uma missão e um serviço que Deus te deu? Aí deixa eu ler para vocês agora Mateus 6, no verso 1, que diz assim, ó. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens para serem vistos por eles. Aliás, não tereis galardão, recompensa do vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, der esmolas, não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa, seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu Pai que vem em secreto, Ele mesmo te recompensará publicamente. Aí, amigo, esse texto está falando exatamente isso. Se você faz as coisas para ter reconhecimento dos outros, você não tem mais recompensa nenhuma de Deus. Você está fazendo por um sentimento individual, mesquinho, uma vaidade, uma ideia de que você está criando uma dívida que o outro tem que pagar. Está fazendo para aparecer, está fazendo para ficar bem na foto, para sair no Instagram, para dizer que é uma pessoa boa, que é para ser uma pessoa religiosa, para mostrar para os outros. E se você faz isso, e se você conseguiu alguma glória disso, alguém te reconheceu, está aí, sua recompensa é essa. Tem nada a ver com Deus isso. Quando você fizer algo na sua vida, se você fizer para Deus de verdade, com um sentimento bom no seu coração, por amor, você vai fazer sem esperar reconhecimento de ninguém. Se ninguém te der reconhecimento, não tem problema. Porque é o Pai que te vê em secreto. É isso que te dá validação. Essa gratidão que você quer, você e Deus aqui. Ele que te vê em secreto vai te recompensar até publicamente. Isso é uma mudança que a gente tem que ter na nossa consciência. Na nossa capacidade de entender. Alguns de vocês agora devem estar pensando assim, Felipe, o que é essa recompensa de Deus? Existem muitas especulações na Bíblia sobre isso, porque eu sempre digo da seguinte forma, quando Deus quer revelar algo bem revelado, ninguém discute. Quando Ele não revela algo bem revelado, fica 60 horas de curso para você tentar entender. Ou seja, se Deus não deixou bem revelado, sabe o que eu faço às vezes? Revelado não está. Para que eu vou fazer 60 horas de curso de uma coisa que Deus não quis deixar claramente revelada? Se Ele quisesse ter deixado, tinha deixado, né? Se Ele disse que não é para deixar, então é que a gente quer que a gente se concentre em outra situação e não nisso. A questão não é o que é a recompensa, é o fato de você não viver nessa vida esperando a validação dos outros. Mas, de uma certa forma, eu não vou entrar nas especulações, mas vou deixar uma pequena inspiração para a gente. A primeira é que eu acho que se eu amo a Deus, e se Deus me ama, e se um dos propósitos da minha vida é viver para esse Deus e agradar esse Deus, só o fato de eu saber que Ele se agradou já é uma recompensa. Né? Quando você faz algo para alguém que você ama muito, a pessoa diz assim, olha, meu irmão, obrigado, foi legal, dá um abraço, você se sente bem, não é? Se Deus me der essa recompensa de dizer, servo bom e fiel, fizeste, né, multiplicaste o pouco que eu te dei, fez o muito, colocarei você sobre o muito, que é a parábola dos talentos, né? Servo bom e fiel. Se Deus só dissesse isso para você, ou para mim, eu já estaria feliz, porque Deus se agradou da maneira como eu vivi. Mas eu vi uma ilustração muito antiga, eu não sei de quem foi, é muito antiga. Essas histórias de ressurreição, de céu, tudo pregação com 20 anos para trás a gente escuta, né? As pregações de 20 anos para cá é só você ganhar um BMW, é só você viver o céu na terra, é só aqui.
Mas antigamente se falava mais sobre o céu. Eu ouvi uma ilustração muito legal, que tem base naquele sentimento de que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus e as nossas obras serão reveladas. Existe o tribunal que vai condenar e o tribunal que vai recompensar, né? E aquele tribunal que recompensa, que está bem claro na Bíblia, será um momento onde nossas obras serão expostas. Nessa hora, a gente vai perceber algumas coisas que a gente nunca percebeu. A gente vai perceber assim, poxa, eu dei uma oferta missionária, mas eu nunca soube onde foi essa oferta missionária. Talvez nesse dia você perceba que esse missionário trabalhou num país estrangeiro e lá conseguiu alcançar várias almas para Jesus. E de repente aquilo que você fez aqui, que você não tinha compreensão nenhuma de onde chegou, do que aconteceu, do que foi feito com aquilo, você lá vai perceber que a sua vida impactou tantas outras vidas sem que você notasse. E aí você vai perceber, nossa, tudo isso aconteceu por causa das obras que a gente realizou junto, Deus. E isso vai ser uma recompensa emocional para você, de perceber que o que você fez não foi em vão. Agora, quem não tem essas obras vai chegar lá e não vai poder se alegrar com isso. Não vai ter essa recompensa. Uma das coisas mais interessantes é você começar a pensar, o que eu tenho feito, quantas pessoas têm impactado? Talvez eu não tenha consciência disso hoje. Sabe, uma pessoa na Bíblia que eu achei muito interessante, chama João Batista. O João Batista era aquele profeta que dizia que ele ia preparar o caminho para o Messias. Mas depois que ele preparou o caminho, que o Messias veio, você sabe que o profeta morreu. Não é isso? 20 anos depois, tem esse texto aqui em Atos 18. 20 anos depois. Atos 18, verso 24. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural da Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Foram instruídos no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Olha, amigo, sabe, esse texto para mim, ele é impactante, sabe? Porque Éfeso é uns 2.000 e tantos quilômetros de onde João Batista pregou. É 20 anos depois. E esse rapaz ainda está levando o ensino de João Batista no coração. E ele está pregando o Jesus que João Batista ensinava. Aí quando eu olho isso aqui, eu percebo, o João Batista nunca viu até onde a sua palavra chegou. Nunca pôde saber tudo o que aconteceu depois que ele foi embora. Mas talvez no céu, quando ele perceber as suas obras, Deus vai mostrar tudo quanto ele fez e aonde ele chegou, onde as suas obras alcançaram. Então, amigo, pode ser que você foi um professor e que não viu um aluno mudando quando você estava ensinando. Mas pode ser que esse aluno, 20 anos depois, em outro estado do Brasil, ainda lembre das suas palavras. E você não sabe disso, talvez você morra sem saber disso. Mas lá no céu as suas obras serão reveladas e essa pessoa vai chegar para você e vai dizer, obrigado por você ter sido tão bom professor na minha vida e foi por causa de você que eu mudei a minha história. Isso é uma recompensa que a gente recebe, é uma coroa que a gente recebe, é uma alegria que a gente tem, que não é alegria de tesouros, de coisa de mansão, né, de coisa assim que é muito... Esse tipo de recompensa é que eu consigo entender que vai acontecer. Quantas pessoas você tem impactado? Esses textos estão na Bíblia para incentivar a gente a agir em favor do reino, a semear esse reino para onde a gente for. E se eles estão lá, não é para a gente diminuir a força deles, é para a gente dizer assim, meu amigo, o que você tem feito em favor do reino, como você tem vivido essa vida, como você tem plantado esse evangelho, como você tem construído essa história diante de Deus, quantos recompensas e tesouros no céu você tem guardado, onde a traça nem a ferrugem consomem. Você tem feito essa reflexão? Ou você tem vivido só esperando o reconhecimento dos homens? Só esperando que as pessoas te devolvam o que você fez? Só nessa terra que você tem esperado algum tipo de recompensa? Se for assim que você está vivendo, Deus vai dizer,
pois você já recebeu a sua recompensa. Olha, mas uma coisa que eu queria que vocês tivessem, quando eu estivesse falando sobre isso, não é que vocês sintam um sentimento de culpa. Não é esse o meu sentimento aqui. Eu não quero que vocês saiam daqui com remorso, com medo de Deus, porque você não agiu como deveria ter agido, com o sentimento de que está em falta. Né? Ainda que esse sentimento possa nos motivar um pouco, não é esse o meu propósito. Principalmente porque a Bíblia diz algo muito interessante que a gente deve sempre se lembrar. Diz assim, 1 João 4,16. Vejam só para que vocês sintonizem a mensagem sem um sentimento de culpa. Diz assim, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós. Para que no dia do juízo, de novo, o dia da ressurreição, tenhamos confiança, porque nesse mundo somos como ele. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo nesse dia. A gente não está pregando isso para que você tenha medo de Deus nesse dia. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Aquele que está fazendo as coisas por medo não está fazendo direito, não está fazendo certo. Não é esse o propósito. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A ideia principal aqui é que tudo que você vai fazer não está fazendo por obrigação, você está fazendo porque encontrou essa graça de Deus, esse amor de Deus. É uma resposta a esse amor de Deus que te leva a amar o próximo. Agora, se você está fazendo por obrigação, perdeu todo o sentido também. De novo, eu vou repetir essa frase, que eu repito muito, mas está lá. 1 Coríntios 13. Ainda que eu dê os meus bens aos mais pobres ou morresse em favor de alguém, se não fizer por amor, de nada valerá. Por isso, amigo, não é algo que você tem que fazer obrigado. Quando você está brigado com a sua esposa, você está angustiado com o seu casamento, e você está dizendo, eu queria era deixar essa fuleiragem aí, mas não vou deixar porque tenho medo de Deus. Não vou deixar porque compromisso com Deus, né? Tem que morrer casado e tudo. Também não é isso. Isso está errado também. Você tem que ficar junto por amor e não por medo, não por condenação, não porque está com medo do raio cair na sua cabeça. Isso está errado. A gente não faz também para os outros por algum sentimento de mesquinharia, de querer ganhar um tesourinho no céu. Não é isso. Você está fazendo para o outro porque ama, porque quer, porque está fazendo para Deus por gratidão. Esse é o sentimento certo. É você perceber como o meu coração está alegre em Deus e por isso eu quero fazer pelos outros por causa disso. Esse é o sentimento legal. E eu chego a dizer, se você faz as coisas por causa ou de uma recompensa terrena ou por causa de um medo, você acaba perdendo aquilo que você está lutando, nem chega em lugar nenhum. Eu acho muito interessante. Eu vou usar essa ilustração de algo corriqueiro da vida, mas que eu vou aplicar na nossa vida. Uma coisa muito interessante. Meu pai sempre foi uma pessoa que gostava muito de vender. E é uma pessoa, eu não sei, eu não entendo como são essas pessoas que são assim, porque eu não sou. Mas ela é uma pessoa assim, sabe que uma pessoa sai feliz de casa para vender? Ele nunca pensou em bater meta. A questão dele não era fugir de uma condenação de alguém porque não bateu a meta e vai ser demitido porque não vai ganhar o salário e a comissão. Nunca foi. Isso aí, entendeu? Qual era o objetivo dele? Vender. Entrar lá ali e mover esse mundo, fazer a sua missão, a sua obra, o seu coração, botar para fora todos os seus sentimentos. Ele chegava de manhã e dizia, vamos vender, aí saia para vender. Como é que a pessoa pode ser tão feliz fazendo isso? Eu não entendo. E saía, e fazia, e acontecia. Meu pai nunca foi ligado na questão do dinheiro. Ele tinha um carro de 10 anos de idade, morava numa casa, né, toda caídazinha. Os funcionários da empresa dele foi lá na minha casa para comemorar o Natal uma vez da empresa, ficaram dizendo assim, eu moro melhor que o patrão. Como é que o seu Paulo tem uma casa dessa assim, né? Por quê? Porque ele nunca pensou nisso. Ele pensava em fazer a obra que Deus tinha colocado no coração dele. Está bem de vida, está com a empresa com 100 funcionários, começou carregando soro nas costas, num Fusca.
Mas se você conversar com meu pai, ele nunca levou isso como alvo. Sempre foi o desejo de fazer a obra. Aí eu pergunto, amigo, quanto mais a gente corre atrás da recompensa, menos recompensa você tem. Quanto mais você faz pela gratidão no seu coração, por vontade, por desejo, porque Deus colocou isso na sua vida, mais recursos você também começa a ganhar junto disso, sem querer ter ganhado. Porque o pai que te vê em secreto, te recompensa publicamente. Às vezes isso não é uma coisa que você vai receber nessa terra, é verdade, a gente está aqui sempre dizendo isso. Na ressurreição, na ressurreição, na ressurreição, amém. Mas a gente também prega aqui um negócio. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Às vezes acontece da gente já experimentar hoje as bênçãos de um reino do amanhã. De Deus trazer para hoje um pouquinho do reino que a gente vai viver amanhã. E nesse sentido, pode ser, meu irmão, que você esteja vivendo uma bênção grande, porque Deus adiantou um pouquinho do reino na sua vida. Por coisas que você fez de coração alegre e por amor, e não por condenação, não porque quis trocar com Deus, nem nada assim na sua vida. Por isso, amigo, tenha um coração alegre, tenha um coração bom, frutifique nessa vida, que lá na frente você vai receber uma grande recompensa. E pode ser até que hoje ainda, o Pai que te viu em secreto te recompense publicamente. Como é que eu posso entender uma ressurreição hoje, como algo prático da minha vida hoje? Eu estou dizendo para vocês, essa é a primeira coluna. Uma coluna que fala da recompensa. Uma recompensa que a gente vai ter nos céus, porque nós temos feito sem olhar a quem, sem esperar retribuição. Se esse é o seu sentimento, meu amigo, eu queria que você tivesse um sentimento desse hoje mais firme no seu coração. E se você tem vivido de outra forma, talvez seja o tempo de você fazer uma reflexão mais profunda sobre isso. Eu vou chamando a banda aqui para frente e a gente vai cantar uma música especial. É uma música que diz assim: sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, que é por uma coroa trocar. A coroa, ela é o símbolo dessa recompensa. E a cruz é o símbolo da sua missão. Você está dizendo assim: eu levarei a minha missão, eu levarei a minha cruz e vou trocar por essa coroa que é o símbolo da recompensa. Agora, eu quero trazer uma ilustração também muito bacana, enquanto o pessoal aí vai se preparando para o louvor, que eu vi, eu acho que foi Augusto Nicodemos falando, que eu achei muito legal. Ele disse o seguinte: a Bíblia ali no Apocalipse, você vai ver os 24 anciões, cada um com a sua coroa. E em determinado momento, cada um desses 24 anciões vão tirar a sua coroa e colocar aos pés de Jesus, indicando que qualquer recompensa que eu tenha ganhado foi por causa de Jesus, foi para Jesus e por causa de Jesus. De maneira que nem disso a gente vai se orgulhar. A gente vai sempre entender que foi Deus, por meio da minha vida, que fez tão grandes coisas nessa terra. Quando você tiver a sua coroa lá no céu, você vai dizer: bendito é aquele que vem em nome do Senhor, bendito é o Cordeiro de Deus que venceu, e o livro abriu, e os selos abriu, e ele tem o poder e a posse sobre todas as nações da terra. Por isso, vamos cantar essa música. É uma música muito conhecida, é a música que puxa a nossa fé lá no fundo da alma, né? Lá no fundo do baú, e a gente vai lembrar assim daquela fé que a gente tinha desde pequenininho cantando essa música. Quem sabe não foi a sua mãe ou seu pai que cantava essa música na sua casa, quiçá a sua avó que tinha essa palavra na boca. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor Deus, pela Tua santa palavra e pelas grandes revelações que o Senhor trouxe ao nosso meio ainda hoje. Senhor Deus, se alguém aqui se encontrou de alguma forma precisando mudar alguns conceitos e sentimentos na vida, Senhor Deus, que pelo poder do Teu Espírito Santo, ele possa agora se sentir empoderado, Pai,
para viver uma nova realidade de vida e fazer lá fora a tua obra sem olhar a quem, sem esperar retorno de seu ninguém, porque de uma certa forma ele agora entendeu que foi a graça e o amor de Deus na sua vida, que é o combustível de todas as suas ações nessa terra. Nos ajuda, Pai, a adorar a Ti, Pai, através de nossas obras e nossas ações. Nos ajuda a refletir, Pai, a Tua graça e o Teu poder no dia a dia lá fora. E, Senhor Deus, se alguém aqui se esquecer dessa realidade da cruz e da ressurreição, que Teu Espírito Santo relembre no nosso coração de que temos uma pátria maior, uma pátria celestial, e que nosso destino não é essa terra, mas é voltar para a casa do nosso Pai. Por isso, Senhor Deus, se naquele dia o Senhor nos chamar e a gente vê os céus abertos com seus anjos vindo sobre a nuvem, que seja um dia maravilhoso e um dia de glória, um dia onde a gente vai poder descansar e estar alegre por tudo que aconteceu em nossa vida. E a gente possa encontrar os nossos irmãos, nossos amigos, nossos parentes, quem sabe a nossa avó que já foi, o nosso irmão que também que já foi, quem sabe um filho, um amigo tão querido, e lá em cima a gente possa fazer uma grande celebração, porque bem-aventurado é aquele que participar do banquete do reino dos céus. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado. E se alguém ainda tem dificuldade de entender essa palavra, que o Senhor libere mais fé nessa vida e libere mais poder do Teu Espírito Santo. Assim pedimos e agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, amém.